Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Chega de Ser Enganado, o seu canal automotivo onde a realidade é levada a sério. E no vídeo de hoje nós vamos abordar um tema muito polêmico dos últimos dias, que está sendo a tabela FIPE, onde pessoas acusam a mesma de estar aumentando os preços, outras já dizem que ela só faz uma medição da média nacional. Mas vamos analisar de uma forma mais criteriosa, mais a fundo, o que realmente está acontecendo com essa tabela, que sempre foi referência de preços para o Brasil. Se você é novo por aqui, se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e ajude esse canal a crescer, para que podemos levar informação para quem quer e precisa comprar carro, mas não quer ser enganado. Bom, e como foi dito no início do vídeo, vamos abordar um tema polêmico, que é a tabela FIPE, tabela de referência no Brasil há vários e vários anos, mas que depois da pandemia, da loucura que aconteceu de 2020 para cá, simplesmente ela é uma referência hoje muito dúbia, é uma referência hoje muita gente já duvida dela, já questiona da onde saem esses preços. Bom, analisando de uma forma bem criteriosa, que eu já estou fazendo já há algum tempo, eu observei uma coisa muito interessante, que aconteceu ali mais ou menos em agosto, setembro de 2020, onde o preço dos carros vinham caindo normalmente, como que é o correto no mercado, né? O carro envelhece, logicamente ele vai ter que depreciar, isso é o natural da economia de um país capitalista, porém, com a loucura ali em março de 2020, onde foi decretado a pandemia, né? E a produção simplesmente praticamente zera, as pessoas não sabem o que fazem e por algum tempo, né, num relativo prazo de tempo aí de 6 meses, o mercado começa a se reacomodar. E o que eu observei? Que a partir ali de agosto e setembro de 2020, o preço dos carros, mesmo envelhecendo, passaram a subir de uma forma muito forte, onde o preço dispara e só vem a ter uma certa estabilidade ali mais ou menos em maio de 2022, onde alguns carros mais novos, né, passam a estabilizar e tem uma pequena queda, essa queda que vem até agora, em fevereiro de 2023, quando está sendo gravado esse vídeo. Porém, analisei carros um pouco mais velhos, acima de 10 anos, e verifiquei que esse preço ele passa a subir ali em meados de 2020, agosto, setembro, porém, eles não pararam mais de subir até hoje. Ou seja, carros mais velhos simplesmente continuam a subir praticamente 2 anos e meio depois de que começou essa loucura no mercado. Ou seja, pessoas que com com menor poder aquisitivo simplesmente estão sendo jogadas para fora do mercado, onde pessoas que compravam um carro aí zero na faixa de 50 mil, hoje estão comprando um carro acima de 10 anos nessa mesma faixa. Pessoas que podiam comprar carros na faixa de 20 mil, aí com 15 anos de uso, 10 anos de uso, hoje já não conseguem mais comprar nada. Ou seja, simplesmente essas pessoas estão sendo jogadas para fora do mercado e para quem não precisem, né, andar de condução, andar a pé, simplesmente vão ter que comprar carros praticamente sucateados. O que, ao meu ver, é uma grande justiça com esse povo, né, que ganha menos e que, de uma certa forma, carrega o país nas costas. Bem, e para ficar mais claro, peguei alguns exemplos, alguns carros queridinhos do país ali antes da pandemia, outros carros um pouco mais populares, alguns mais novos, outros mais velhos, para colocar na prática exatamente o que eu observei, para que todos possam, né, fazer a sua própria análise, né, e tirar suas próprias conclusões do que está acontecendo com o nosso mercado. Bom, vamos lá. O primeiro da lista que eu coloquei aqui é o Renegade Sport 1.8 4x2 16 válvulas mecânico 2016. Bem, observando a tabela FIPE, a gente observa que lá em maio de 2015, esse carro era vendido a R$ 68.680, ou seja, é praticamente o valor que ele saiu de fábrica, é o valor desse carro zero. Bem, aí a gente analisando aqui a tabela, a gente chega aqui em agosto de 2020, né? Se você observa, o preço do carro ele vem caindo gradativamente, gradualmente, como é o correto, e ele chega ali em agosto de 2020, né? Quando ele tem ali uma estabilidade a primeira vez que ele sobe, né? No valor de 52.620. E aí
Simplesmente ele dispara, como a gente pode observar mês a mês, chegando ali no auge em maio de 2020, que ele chega no valor absurdo de 76.538, praticamente aí 18 mil reais acima daquele que ele foi lançado como zero em mercado. Ou seja, que disparada brutal é essa? Onde um carro se torna tão mais caro simplesmente 7 anos depois do seu lançamento. E aí a gente tem ali a partir de maio de 2020 uma estabilidade, um viés de queda, que chega agora até em fevereiro de 2023, onde esse carro, após essa queda, chega a um valor de R$ 71.885. Ou seja, o carro, depois de ter valorizado R$ 18 mil, tem uma pequena queda aí de menos de 5 mil e é anunciado que está tendo uma queda nos valores dos carros usados. Até tem, porém simplesmente irrisório, perto daquele valor que era do seu lançamento e muito menos perto do valor que ele era em agosto de 2020. Ou seja, existe queda? Existe, mas totalmente irrisória, totalmente fora da realidade da maioria dos brasileiros. Ou seja, o mercado de usados está simplesmente louco. Outro exemplo de um carro que era queridinho do país ali até antes da pandemia vai ser, a gente vai analisar aqui o HR-V XL 1.8 Flex One automático 2016. Em outubro de 2016, mais ou menos quando ele foi lançado, ele estava valendo R$ 91.200. Aí ele vem depreciando até chegarmos ali em setembro de 2020, onde tudo começa a subir. Esse carro chega a valer ali numa mínima de R$ 76.777 e passa a subir ininterruptamente até maio de 2022, chegando ao absurdo de R$ 101.217. Ou seja, o carro estava ali com 6 anos de uso e estava valendo 10 mil a mais do que o tempo que ele foi lançado. E aí em maio de 2020, onde existe a estabilidade para a maioria dos carros, onde eu analisei, e ele passa realmente a ter uma queda, chegando agora em fevereiro de 2023 a 94.566, ou seja, mesmo com a queda, esse carro ainda está valendo quase 3 mil a mais do que o tempo do seu lançamento lá há 7 anos atrás praticamente. Outro carro que eu analisei também, que era um queridinho, SUV queridinho da época, é o Nissan Kicks SL 1.6, 16 válvulas Flexstar, automático, 2017. Na época lá próximo do lançamento dele, em agosto de 2016, o valor dele, como podemos observar, era R$ 81.185. O preço vem caindo até chegar na mínima de R$ 69.081 em setembro de 2020 e quando a loucura toda acontece, esse carro dispara até ali em maio de 2022 no valor absurdo de R$ 88.555. E aonde tem a queda da maioria dos carros e ele passa a cair, chegando agora em fevereiro de 2023 a 84.359. Ou seja, outro exemplo de carro que hoje é mais caro do que da época do seu lançamento ali há 7 anos atrás. Outro absurdo. Analisei também outros 2 campeões de venda no Brasil, um deles o Onix LTZ 2019, que o valor dele ali em 2018, em junho de 2018, era 52.514 quando ele foi lançado, que é o Onix LTZ Turbo. Em setembro de 2020, ele chegou a valer 50.623, teve uma desvalorização pequena, um carro muito procurado e é óbvio que a desvalorização é muito menor, porém ele tem essa disparada ali em setembro de 2020, quando ele bateu nessa mínima de 50.623, chegando ao absurdo ali em setembro de 2022 a valer R$ 70.117, onde também tem a estabilidade, tem o viés de queda e ele chega nos dias de hoje, fevereiro de 2023, a R$ 68.395, ou seja, muito mais caro do que ele era lá no seu lançamento em junho de 2018. Outro campeão de venda que eu também analisei, ali em 2019, HB20, 1.0 Comfort Plus, também turbo, na época do seu lançamento, em junho de 2018, valendo aí na faixa de R$ 45.913.
tendo uma pequena desvalorização até agosto de 2020, porque também é um carro campeão de venda, não tem motivos para estar tendo uma queda tão brutal, chegando a 43.563, que foi a sua mínima, e depois da disparada, né, em agosto de 2020, chegando ali em abril de 2022 ao absurdo de R$ 62.718, onde também teve viés de queda, chegando aos dias de hoje a valer, né, em fevereiro de 2023, R$ 60.899, também aí R$ 15.000 mais caro do que ele era há 5 anos atrás. Também fiz análise de outros 2 carros, um pouco mais velhinhos, né, aí na faixa dos seus 8, 9 anos de uso, que seria um deles o Palio 1.0 Evo Fire 2014 Attractive. Lá em junho de 2013, na época do seu lançamento, valia R$ 28.428. Ele chega desvalorizando, né, não tanto assim, em setembro de 2020, valendo R$ 26.901. Aí você tem toda aquela disparada e esse carro simplesmente não parou mais de subir. Se você observa a tabela, algumas pequenas quedas e subidas, porém o viés de subida total, chegando a valer o absurdo hoje, em fevereiro de 2023, R$ 36.417. Ou seja, um carro aí já com 9 anos de uso, indo para 10, sendo vendido a R$ 8.000, praticamente mais caro do que a época do seu lançamento. Outro absurdo. Outro carro que também analisei, que era um dos queridinhos da época, bem vendido no Brasil, o Gol Comfortline 1.6, 8 válvulas, 5 portas 2015. Mas já analisei ele já agora, a partir de 2020. É um carro que, lógico, se depreciou ao longo dos anos, né? E que chega ali em setembro de 2020 no valor de R$ 32.175, onde toda essa loucura da pandemia começa. Esse carro chega a bater ali em maio de 2020, onde foi o auge da maioria dos carros, a R$ 46.418, também tendo ali uma estabilidade, um viés de queda e chegando hoje, em fevereiro de 2023, aos absurdos R$ 42.151, ou seja, R$10.000 a mais do que ele estava valendo lá em setembro de 2020. Também analisei carros aí um pouco mais velhinhos, na faixa aí de seus 12, 15 anos de uso. Um deles que chamou muita atenção foi aquele Ford Ka, lá a primeira geração dele, o Ford Ka 1.0i Zetec Rocan. É um carro que ao longo dos anos, como a gente observa, veio depreciando, né? Chegando ali na sua mínima em setembro de 2020 a R$ 10.252, que é o natural de todo carro aí no mercado capitalista, né? Que depreciou ao longo dos anos. E é um daqueles exemplos que desde setembro de 2020 não parou mais de subir, como a gente pode observar, chegando a fevereiro de 2023, nos nossos dias atuais, a valer o absurdo de R$ 16.681. Ou seja, esse carro valorizou mais de 60% ao longo de 2 anos e meio. Por que uma valorização tão grande? O que justifica isso? Eu sei o que justifica isso e vou falar no final do vídeo. É só aguardar que eu vou dar a minha forma de pensar e a minha forma de analisar esse mercado, o porquê que estamos assim. Outro carro que também analisei, nessa faixa de idade, acima de 10, 15 anos de uso, e um carro assim, até hoje ainda é muito querido pelo consumidor brasileiro, que é o Civic LXS 1.8, 16 válvulas, automático 4 portas, 2007. Esse carro simplesmente, quando ele chega ali em setembro de 2020, depois lógico de toda a desvalorização natural, ele chega ali na sua mínima de R$ 29.543. E a partir, né, dessa loucura toda aqui de setembro de 2020 para cá, ele passa a subir, chega no seu auge ali em março de 2022, valendo o absurdo de 41.125. Também tem esse viés de queda e aquela pequena queda até hoje, né, de março do ano passado para agora, fevereiro de 2023, chegando a R$ 40.385. Ou seja, o carro está valendo aí praticamente R$ 12.000 a mais do que ele valeria lá em setembro de 2020. Ou seja, simplesmente inviabiliza aquela pessoa que tinha no máximo 30 mil que queria comprar o Civic, simplesmente viabiliza toda essa compra, porque hoje ele está valendo aí acima dos R$ 40.000. Outro carro que eu analisei também é um super querido aí
da população brasileira, do consumidor brasileiro, que é o Honda Fit. Eu analisei um que para mim é muito fácil de analisar porque eu possuo esse carro, né? Desde 2015 eu tenho esse carro e sei bem como foi a evolução dos valores do preço desse carro ao longo de todos esses anos. Mas vamos lá. Honda Fit LXL 1.4 mecânico 2007. Esse carro, depois de toda a sua depreciação natural e normal, ele chega ali na sua mínima em setembro de 2020, valendo 20.698, né, segundo a tabela FIPE, e esse carro simplesmente dispara, passa a subir praticamente ininterruptamente e chegando, né, daquele fenômeno que não parou mais de subir, que é o caso de alguns carros, chegando aos dias atuais, fevereiro de 2023, a R$ 28.082. Bom, como disse, eu tenho esse carro, é um carro maravilhoso, um carro que depois que você tem, você não quer mais vender, é um carro que não te dá problema algum, robustez acima de qualquer coisa que eu já vi na minha vida, manutenção razoável, em valores de peça, manutenção bem demorada para acontecer, porque o carro aguenta realmente aqui os trancos e barrancos das nossas ruas, né? Então eu sei que esse carro é super valorizado, realmente a procura dele é muito alta, recebo muitas ofertas de pessoas querendo comprar, né? Mesmo sem você tá anunciando, as pessoas querem comprar, porque é difícil, um carro quem tem não vende. E paguei nesse carro, vou contar a minha história, né? Em novembro de 2015, paguei 21.500 nesse carro na época. A tabela dele era 23, paguei um pouco menos, porque a pessoa estava querendo vender, né? E simplesmente esse carro caiu o preço, cai pouco, né? Um carro desvaloriza realmente muito pouco, mas nada, absolutamente nada justifica esse carro hoje tá valendo R$ 28.000. O carro já está aí com 16, 17 anos de uso. Então não tem nada que justifique uma valorização tão absurda. Você simplesmente tira as pessoas que podiam comprar esse carro, que só tinham esse dinheiro, né, para estar adquirindo um carro aí muito bom, mesmo sendo um carro super usado. Simplesmente hoje elas estão fora, eles não conseguem mais comprar esse carro, porque 28 mil na tabela, mas você encontra pessoas pedindo acima de 30. Ou seja, uma loucura total, um descontrole total, que simplesmente tira as pessoas fora do mercado e que de uma certa forma deixa a gente muito triste. E já que falei de carro que eu tenho, né, que eu possuo, então vou falar de uma experiência que eu também tive ali em meados no segundo semestre de 2020, onde eu adquiri uma Pajero TR4 2.0 mecânica 4x4 2010. Me interessei por esse carro, pesquisei na época, verifiquei que a tabela dele era em setembro ali, outubro de 2020, era na faixa de R$ 34.000, né? E fui à procura desse carro. Primeiramente, é um carro difícil de encontrar, na minha região não tinha nenhum. Passei a procurar, demorei mais de um mês, né, até aparecer um aqui na minha região, e o dono da loja simplesmente estava pedindo R$ 42.000. Achei um absurdo, porque como podia um carro tá 34 mil na tabela e o cara me pedir 42? Porém, era o que ele estava pedindo, tentei negociar, ele não quis, não aceitou, desisti dessa compra. Passado aí mais 2 meses, já no finalzinho de 2020, encontrei uma aqui na nossa região, valendo que o cara estava pedindo R$ 39.000. Apesar de achar um absurdo, tá muito acima da tabela, né? Você pagar acima da tabela é um risco muito grande, porque depois você não consegue recuperar esse dinheiro. Mas o carro estava em ótimo estado de conservação, como não tinha o que fazer, não tinha outro na região, bem ou mal ele era 3 mil a menos do que o lojista anterior pediu. Comprei, não me arrependo, porque o carro realmente não tinha nada para fazer. Manutenção da mais básica possível, só troca de óleo, porque até correia dentada, bomba de óleo, essas coisas já tinham sido trocadas. O carro até hoje está comigo aí já há mais de 2 anos e não apresenta nenhuma falha. Porém, a gente chega ali em setembro de 2022, esse carro chega a R$ 50.000, quando todos os outros tiveram um viés de queda. Ele aparentou ter um viés de queda, porém ele voltou a subir, chegando hoje ao absurdo de R$ 53.391 em fevereiro de 2023. Ou seja,
Achei caro pagar 39 mil ali no final de 2020, porém hoje, se tivesse deixado, não tivesse comprado e fosse comprar hoje, teria que pagar mais de 50 mil reais. Ou seja, simplesmente eu não compraria, eu também estaria fora do mercado de um carro que eu queria adquirir, como muitos brasileiros hoje estão. No meu caso, tive sorte, porque mesmo achando caro, eu ainda adquiri o veículo. Nunca imaginei que fosse chegar no que chegou, mas muitas pessoas não fizeram o que eu fiz. Então, muita gente hoje vê o seu sonho de um carro específico, um carro que ele queria ter, simplesmente fora de seus planos. Bom, mas como tinha dito anteriormente, vou dar agora a minha opinião sobre o que está acontecendo com o mercado de carros usados. Lógico que estão todos atrelados, como eu disse no nosso primeiro vídeo desse canal lá no final de 2022, que tudo é lei de mercado, oferta e procura. Ou seja, hoje nós temos já uma produção maior de carro zero, então com isso você vê um viés de estabilidade e até de alguns descontos em carro zero, o que acaba fazendo com que o carro seminovo também tenha a mesma tendência, porque vai chegar uma hora que o carro seminovo vai estar valendo o mesmo preço do carro zero e aí simplesmente o seminovo encalha. E nessa lei de mercado, onde a oferta diminui, a procura diminui, a oferta se torna maior, obviamente o preço do carro seminovo vai acabar seguindo a tendência do carro zero. Porém, o mercado hoje, as fábricas hoje, elas não fabricam mais os ditos carros populares. Hoje esses carros simplesmente estão aí relegados a frotistas, a Uber, a carros de aluguel. Hoje as pessoas já não têm mais interesse por esses carros porque simplesmente ficaram para trás. Hoje a moda já de algum tempo para cá é SUV e simplesmente desinteressou as grandes marcas de ficarem produzindo carro com menor valor agregado. Hoje é muito mais fácil você fazer um SUV com maior valor agregado, produzir menos, ter um lucro talvez até maior, ter muito menos dor de cabeça no pós-venda, até na própria venda, em manutenções futuras, e simplesmente deixou órfão o mercado de carros ditos como populares. Com isso, o que aconteceu? Da onde vem a explicação para aquele carro que está hoje acima de 10 anos de uso continuar subindo até hoje e os que caíram tão pouco? Simplesmente é isso. Aquela pessoa que era órfã ali do carro, ficou órfã do carro de 50 mil, dito como popular, simplesmente ele migrou para o carro acima de 10 anos, que é o que ele pode comprar. Com isso a demanda aumentou muito, a oferta não muda porque não fabrica mais. Simplesmente esses carros passaram, continuaram a subir indiscriminadamente, e não vejo, se não houver uma política pública de governo para incentivar novamente a fabricação de carros ditos como populares, que a gente tenha novamente uma ordem de queda no valor dos carros quando eles envelhecem. Por quê? Eles estão envelhecendo, a população continua procurando por eles, porque não tem carro zero sendo fabricado nessa faixa de preço, e a lei da oferta e procura, ela simplesmente vai ditar isso aí. Enquanto tiver pessoas querendo comprar esses carros acima da oferta que esses carros são oferecidos, eles irão continuar aumentando sim. Só não sei até quando, porque em algum momento vai haver um colapso. E aí, só quando esse colapso chegar, é que saberemos exatamente o que vai acontecer com o mercado. Porém, sem política pública, sem o governo participar disso, sem incentivo à produção de carros mais ditos como populares, simplesmente vamos viver ainda por algum tempo essa loucura de preço de carro envelhecendo e aumentando. Bom, se você gostou do nosso vídeo, deixe os seus comentários, deixe o seu like também, envie esse vídeo para os seus amigos. Também diga qual a sua opinião sobre essa loucura do mercado, onde desde meados aí de segundo semestre de 2020 esse preço simplesmente disparou, alguns casos nem parou de subir, outros até parou, mas a queda foi irrisória e que deixa tanta gente fora desse sonho de ter um carro, muitas vezes que ele estava tão próximo ali, durante a pandemia, e hoje simplesmente
é tido como um sonho totalmente fora da realidade. Bom, se você gostou, ative o sininho de notificações para que receba outros vídeos, né, do nosso canal. O nosso canal está começando agora, nos ajude a crescer e a levar informação para mais pessoas que querem e precisam adquirir carros, porém não querem ser enganados. Obrigado e até o próximo vídeo.